Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Você que nos acompanha no JR23, está começando mais uma edição do programa de hoje. Confira agora os destaques do programa de hoje. Nós vamos falar, é claro, sobre vários assuntos, entre eles mais uma operação da DISE, a Delegacia Especializada no Combate ao Tráfico de Drogas, e que resultou na prisão de um traficante e também ele acabou sendo indiciado por lavagem de dinheiro. Mais de 21 mil reais em dinheiro vivo apreendidos aí durante esta operação. Vamos falar de outros temas também na edição do programa de hoje. Foram expedidos 12 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. A investigação começou depois que informações de advogados catarinenses foram utilizadas para enganar as vítimas. O relatório da Confederação Nacional da Indústria aponta que de janeiro a julho deste ano, as exportações brasileiras, de um modo geral, cresceram apenas 0,1%, mas as importações tiveram alta de 8,3%. As maiores altas no volume importado vieram da China, Índia e Japão. Acho que a gente precisa encarar o jogo da forma que ele precisa ser encarado, né? Com a importância que realmente tem o jogo. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato, além de ser longo, mas é um campeonato perigoso, porque é um campeonato muito nivelado, muito difícil de ser disputado. Então todo jogo é muito difícil, todo jogo a qualidade é muito alta. E hoje tem Libertadores da América. O Palmeiras, com ampla vantagem, enfrenta a equipe do Universitário do Peru e vale vaga na próxima fase da competição sul-americana. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O JR23 já começou. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Já estamos de volta com o JR23 e uma operação da DISE resultou na apreensão de mais de 21 mil reais com um traficante. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Franca prendeu em flagrante, nesta quinta-feira, um homem de 30 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação fez parte do cumprimento de mandado de busca e apreensão em um apartamento no Jardim Bom Sucesso. Durante as buscas, os policiais localizaram R$ 21.104 em dinheiro vivo, distribuído em notas de baixo valor e moedas, em condições compatíveis com a arrecadação da venda de entorpecentes no varejo. De acordo com a Polícia Civil, o investigado, identificado, já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.
Ele confessou à autoridade policial que o montante apreendido era proveniente exclusivamente da venda de drogas realizada na região da Vila São Sebastião. Diante das evidências, o suspeito foi autuado em flagrante por lavagem de dinheiro. Já os crimes de tráfico e associação para o tráfico serão investigados em inquérito policial que segue em andamento. E mais câmeras estão sendo implantadas na cidade para combater aí a criminalidade e também até crimes ambientais. A Secretaria de Segurança realizou mais uma etapa do sistema de monitoramento do município e chegou a 78 câmeras instaladas em diversos pontos e cruzamentos de vias de todas as regiões da cidade. O serviço de monitoramento está integrado com o sistema da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento na cidade, e com a Guarda Civil Municipal, e faz parte de uma série de ações estabelecidas pelo prefeito Alexandre Ferreira para garantir mais segurança à população. Nas últimas semanas, os pontos que receberam instalações foram Avenida Dr. William Azus com Rua Manuel Bandeira, Presidente Vargas com Rodovia Tancredo Neves, Franca Claraval, Presidente Vargas com Dom Pedro I, cruzamento das avenidas Hugo Betarello, Jaime Tellini, Ademar de Barros e Rodovia João Traficante, Franca Ibiraci, São Vicente com Jaime Tellini. Rotatória da Avenida Emílio Paludeto com as ruas Luísa Gomes Dourado e das Primaveras, Avenida Aparecida Maia de Pádua, rotatória da Avenida dos Sapateiros com Rua Alfredo Tosi, Pedro Henrique Sintre Doutor Armando de Sales Oliveira, rotatória das avenidas Santa Cruz, Hugo Betarello, Vereador José Granzotti e Doutor Shafiq Facuri, Avenida Antônio Barbosa Filho com Doutor Ismael Alonso Y. Alonso, rotatória da Avenida Miguel Sábio de Melo com Rua Olegário José Silva, Ruas Coronel Tamarindo X José Galo, Ruas Piauí com Joana Maria José Silvestre e no cruzamento da Avenida Paulo VI com a Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro. A central de monitoramento funciona 24 horas por dia no bairro Cidade Nova e tem câmeras com sistema de giro de 360 graus. Para garantir ainda mais flagrantes, a Prefeitura investiu na criação de cargos de agente de videomonitoramento e conta com a Guarda Civil. Dos novos cargos, 12 servidores já assumiram os postos de trabalho e passaram pelo curso de formação técnico-profissional. Os primeiros agentes de videomonitoramento aprovados no concurso público que nós contratamos iniciaram os treinamentos nessa segunda-feira. Nós criamos essa função especificamente para atuar na central de monitoramento, que nós, por falar, reativamos. Aliás, estamos chegando a 78 câmeras em operações nas ruas e avenidas da nossa cidade. Os dados, inclusive, são compartilhados entre as forças de segurança da nossa cidade, Polícia Civil, Militar, Bombeiro, Guarda Civil, Polícia Ambiental. É a informação, é a tecnologia para proteger o cidadão de bem e a segurança da sua família. Vem muito mais por aí. Nós já iniciamos, por exemplo, os procedimentos de implantação do sistema de reconhecimento facial nas ruas e avenidas. Não vai ter moleza para bandido aqui em Franca. E eu quero muito agradecer aos vereadores que aprovaram verbas para que pudéssemos ampliar o uso da tecnologia na segurança pública aqui da nossa cidade. Mais de 2.000 furtos foram registrados no primeiro semestre em Franca, o que preocupa principalmente os furtos patrimoniais. Os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelam que a criminalidade segue desafiando o sistema em Franca. Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 2.056 furtos em geral, além de 240 furtos de veículos. Já os roubos, em menor escala, somaram 109 ocorrências, sendo 19 de veículos. Nenhum caso de roubo de banco ou carga foi registrado no período. Especialistas apontam que o uso da tecnologia pode auxiliar em investigações e flagrantes, mas não substitui o policiamento ostensivo. Para parte da população, o impacto das câmeras só será sentido quando os índices de crimes patrimoniais, especialmente os furtos, começarem a cair de forma consistente. E uma operação foi realizada em vários estados para combater o golpe do falso advogado. Foram expedidos 12 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. A investigação começou depois que informações de advogados catarinenses foram utilizadas para enganar as vítimas. Só em São Paulo foram 12 mandados de busca e 5 de prisão. A vítima aí tem que ter um certo cuidado, porque quando ela recebe essa ligação com uma série de informações verídicas, ela tem que estar atenta ao processo ao qual ela participa, né?
fazer contato com o advogado, que é o advogado da causa mesmo, apesar das, como eu disse, as informações serem verídicas, pedaços do processo, mas infelizmente eles conseguiram, né, ou através de fontes abertas ou através de invasões aos sistemas dos tribunais de justiça, ter acesso a esses processos. Inclusive nós falamos, né, sobre esse caso que também já fez vítimas em Franca, então sempre é bom ficar atento. Intervalo rápido e na sequência mais notícias no JR 23. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, só. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, só, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E as medidas tomadas pelos Estados Unidos em relação às tarifas que foram aumentadas para produtos brasileiros podem gerar também desemprego, é o que apontam alguns especialistas. Os setores mais afetados seriam o de serviço, com uma redução de 241 mil postos de trabalho, e o da indústria, com redução de 215 mil vagas. O comércio teria uma perda de 142 mil empregos e a agricultura de 104 mil. O estudo leva em conta um cenário mais pessimista, caso nada seja feito, e aponta também que se houver, por exemplo, um redirecionamento dos produtos a outros mercados, os danos podem ser reduzidos. Café, carne, pescado, frutas como manga, uva e maracujá continuam com a tarifa de 50% para exportação aos Estados Unidos. Por enquanto, esses setores não têm registros de demissões, mas a preocupação é grande. Estamos acreditando que estamos vivendo um momento especial, mas que ele é passageiro. Acho que os Estados Unidos precisam muito mais de nós do que nós dele. Outra esperança é o pacote de medidas anunciado pelo governo federal. O Plano Brasil Soberano prevê 30 bilhões de reais em créditos para empresas afetadas pelo tarifaço, com a exigência de manutenção dos empregos. Dentre as medidas está também a compra pública de alimentos para programas de alimentação e merenda escolar. E se colocar peixe na merenda, se colocar as frutas na merenda,
como está se propondo, eu acho que já a nossa indústria vai faltar produto, porque o consumo interno nosso é muito grande, né? A nossa merenda escolar é muito grande. Sim. O presidente da CUT acompanhou a elaboração do plano e acredita que as medidas anunciadas vão ajudar os setores que exportam aos Estados Unidos. O que nos preocupa são os pequenos exportadores, que aliás foi a orientação do presidente Lula. A gente tem que cuidar dos pequenos exportadores, porque esses não têm negociação coletiva, porque são pequenos, né? E também não têm acesso, né, a grandes financiamentos. Então aí é que pode morar, né, o perigo, não só da demissão, da perda da empresa, né, que seria a maior tragédia. E as importações de produtos também tiveram elevação aí nos primeiros meses deste ano. Uma avalanche de roupas e tecidos tem chegado ao Brasil, vinda principalmente da China, Índia, Bangladesh e Paraguai. Este ano, as importações já somaram mais de 7 bilhões de dólares, enquanto as exportações não chegaram a 1 bilhão, um déficit que ultrapassa 6 bilhões de dólares. Isso é muito preocupante. Nós estamos perdendo market share do produto importado devido fundamentalmente e principalmente a um quadro de excesso de produção mundial, notadamente produção asiática e mais notadamente ainda produção chinesa. Situação semelhante é a de calçados. No mês de julho, foram importados mais de 4 milhões de pares, uma alta de 98% na comparação com o mesmo mês de 2024, com produtos vindos do Vietnã, China e Indonésia. Já as exportações de calçados tiveram uma queda de 7%. Um relatório da Confederação Nacional da Indústria aponta que de janeiro a julho deste ano, as exportações brasileiras, de um modo geral, cresceram apenas 0,1%, mas as importações tiveram alta de 8,3%. As maiores altas no volume importado vieram da China, Índia e Japão. A CNI afirma que, por causa das tarifas americanas, o Sudeste Asiático está exportando mais produtos para o Brasil. Para este professor de economia da FGV, a explicação está relacionada também à valorização do real frente ao dólar e ao aumento da massa salarial no Brasil, que demanda mais produtos. Conforme a taxa de desemprego vem caindo, os salários têm aumentado. Então, esse maior poder de compra do brasileiro aumenta o consumo de produtos nacionais, mas também, naturalmente, de produtos importados. Já a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais alerta para a prática ilegal de dumping, que acontece quando os preços dos produtos vendidos estão abaixo do valor de mercado. O excedente chinês estaria vindo para o Brasil, colocando em risco a indústria nacional. Então, a gente tem defendido, aí, junto ao governo, a implementação de maneira mais célere, pelo menos da medida de dumping, que são medidas previstas na Organização Mundial do Comércio, ou seja, nas leis internacionais de práticas entre países. Apesar disso, especialistas afirmam que não é o momento de impor barreiras comerciais, mas de investir na competitividade da indústria brasileira. Só com aumento consistente do investimento e da produtividade da economia, que a gente vai conseguir fazer frente à competição internacional. Intervalo rápido e, na sequência, mais notícias no JR 23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão.
Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E agora as informações do mundo da bola no JR 23. Hoje é dia de Libertadores da América. Pode colocar as imagens aí. A equipe do Palmeiras encara o Universitário do Peru. Jogo importante pela Libertadores, né? A equipe do Palmeiras que fez aí um excelente resultado na primeira partida, né, Thales Rodrigues? Boa noite para você. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR23 aqui na tela da TV que mostra você. O Palmeiras enfrenta o Universitário do Peru nesta quinta-feira às 9h30 da noite, né, horário de Brasília, no Allianz Parque. A partida vale uma vaga nas quartas de final da Libertadores e Carlos Miguel, anunciado na terça, participou da movimentação no campo com os outros goleiros. Ele, porém, ainda não está regularizado e por isso não poderá atuar aí nas oitavas da Libertadores. Abel Ferreira ainda não definiu a escalação e avalia mudanças, né, após a goleada por 4-0 na ida, e o Palmeiras tem a situação totalmente confortável e pode perder até por 3 gols de diferença em casa. Ainda assim iria passar de fase, né? Então mesmo perdendo aí por 3 gols de diferença, ainda se classifica. Por causa do resultado fora de casa, o Verdão pode ter um time misto e até reserva. É isso aí, o Kelvin falou sobre esse jogo importante da equipe do Verdão. Recebeu muito bem, né? A gente já tinha uma história no Atlético e com certeza me ajudou muito na minha adaptação aqui, né? Todos os meus companheiros também me receberam super bem, né? Então, se Deus quiser que a gente possa repetir, ele os gols e eu as assistências que a gente fez lá no Atlético. E se Deus quiser, já que já sai um gol ou uma assistência aí na quinta-feira. É isso aí, tá confiante, né, o Kelvin? Vamos agora falar do Corinthians. Corinthians que teve aí uma semana um pouco mais longa, né, para trabalhar com os atletas e acaba aproveitando não só os treinamentos, mas também a recuperação de jogadores, tá? É isso mesmo, Samuel. O Corinthians ele tem que se preparar, né, porque enfrenta o Vasco pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo domingo, às 16 horas, né, em São Januário, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Vasco, né, que goleou o Santos por 6-0 no último domingo. Né, o Corinthians terá o retorno aí de Henry Romero, Kaká e Fabrício Angeleri, né, que cumpriram suspensão diante do Bahia. Por outro lado, Yuri Alberto, Memphis Depay e André Carrillo e Hugo, todos no departamento médico, seguirão sendo desfalques. O Corinthians vem de 6 partidas consecutivas sem vencer, com só uma vitória nos últimos 11 jogos e ocupa a 14ª colocação do Brasileirão com 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Bom, o Heverson, né, que é o preparador de alta performance da equipe do Corinthians, falou sobre esse trabalho e o Hugo falou sobre o desafio. Na Abre a gente acaba fazendo trabalhos no campo, exercícios dentro da academia que a gente não consegue fazer quando a gente tem jogos de quarta, domingo ou quarta e sábado, né? Então é uma semana que você pode comemorar, pode recuperar de forma individual cada jogador, pode também recuperar de forma individual os jogadores que precisam também elevar um pouco o nível de carga. Então, com certeza é uma semana muito proveitosa para que a gente consiga chegar no domingo com o máximo de performance para render no jogo. Uma semana que a gente avalia
né? Quando você tem jogos de quarta e domingo, você acaba correndo risco indo para o jogo com um jogador com nível de cansaço um pouco a mais. Quando abre a semana você consegue controlar essa carga, você consegue fazer com que esse atleta também ganhe condicionamento, ganhe nível de força, né? Você consegue também aprimorar algumas capacidades que quando tem jogos 3 vezes por semana você acaba perdendo e não tem tempo de recondicionar ou de trabalhar essa capacidade perdida, e aí quando abre a semana a gente consegue diluir em vários trabalhos esse condicionamento para que a gente consiga recuperar o atleta. Acho que a gente precisa encarar o jogo da forma que ele precisa ser encarado, né? Com a importância que realmente tem o jogo. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato, além de ser longo, mas é um campeonato perigoso, porque é um campeonato muito nivelado, muito difícil de ser disputado. Então todo jogo é muito difícil, todo jogo a qualidade é muito alta. A gente vai enfrentar uma equipe agora com uma qualidade muito alta também. E só que a gente precisa fazer valer o fator casa, a gente precisa fazer valer o fator que nós também temos um time qualificado. E colocar tudo aquilo que a gente está trabalhando no dia a dia em prática, no jogo, né? Botar energia dentro daquilo que a gente trabalhou, colocar vontade dentro daquilo que a gente trabalhou, respeitando os comportamentos que o professor passou. E acho que dessa forma tenho certeza que a gente vai reencontrar aí os caminhos da vitória. E falando aí Copa Paulista, a Francana tem a sua primeira decisão na fase mata-mata, domingo, 10 horas da manhã, contra a equipe do Monte Azul. São jogos de ida que movimentam esta rodada. Vamos ver então a Copa Paulista agora começando a sua fase mata-mata, com Araçatuba e a equipe do 15 jogando já no sábado às 3 horas da tarde. Ainda teremos também o Noroeste contra a União São João, a equipe do Paulista encarando o Primavera. A Francana joga no domingo contra o Monte Azul, no Estádio Municipal José Lancha Filho. Na segunda-feira, 7 da noite, Flamengo de Guarulhos e a equipe da Portuguesa Santista. A equipe do São Bento encara o São José e a equipe da Internacional na terça-feira encara a equipe do Comercial. São jogos que movimentam os jogos de ida da Copa Paulista. Claro que a gente vai ficar aqui na torcida para a equipe da Francana e convoca o torcedor para que esteja presente no estádio municipal. Tudo isso e muito mais no JR 23, que chega ao fim, mas amanhã a gente está de volta. Um abraço, boa noite.